Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto Moisés no Sensweig, curso de Física Básica, volume 3, Eletromagnetismo. Vamos resolver na aula de hoje a questão de número 4 do capítulo 2, que trata sobre a lei de Coulomb. Então vou ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo. Então o problema 4 diz o seguinte, né? Uma carga negativa fica em equilíbrio quando colocada no ponto médio do segmento de reta que une duas cargas positivas idênticas. Mostre que essa posição de equilíbrio é estável para pequenos deslocamentos da carga negativa em direções perpendiculares ao segmento, mas que é instável para pequenos deslocamentos ao longo dele. Então vamos lá, pessoal. Então aqui, né? Então tá aqui, você tem duas cargas que eu chamei idênticas, mais positivas, mais que grande, né? Separado por uma distância d, né, genérica. E aí eu tracei aqui um sistema de coordenada passando exatamente na mediatriz que une essas duas cargas, né? Então o eixo y vertical e o eixo x horizontal. O eixo y, a origem, corta exatamente na metade, ou seja, dessa distância da origem até a carga positiva é d sobre 2 e da carga positiva para a esquerda d sobre 2. A distância total é d, tá? Então aqui nesse desenho eu vou contemplar duas situações. A carga Q está localizada aqui na origem, né? A carga menos Q, então ela está em equilíbrio. E aí no caso 1 eu vou deslocar uma distância y perpendicular a esse segmento, né, de distância d, que eu chamei de caso 1. E em seguida, depois eu vou fazer o caso 2, que é pegar a carga menos Q e deslocar ela para a direita, por exemplo, uma distância x, né? Então, caso 1, perpendicular, eu vou pegar a carga menos Q e deslocar uma posição y, tá? Esse y é muito menor que essa distância, tá? D sobre 2, e x também é muito menor que essa distância. Então, vamos analisar exatamente esses dois casos e mostrar o que pede na questão, tá? Então, caso perpendicular, a força elétrica pontual, né, é discreta, né, é menos a constante eletrostática, Q maiúsculo, o produto de Q maiúsculo com Q minúsculo, tá? Soma, né, vai ter duas somas, né? Eu vou somar a contribuição da força da carga menos Q com a carga da direita e menos Q com a carga da esquerda. Então, vou ter que resolver essa soma aqui de 1 a 2, né? R é a posição onde eu quero calcular a força e RI é a posição de cada carga que gera uma força, que gera um campo, né, na carga menos Q, perfeito? Então, vou fazer isso. Eu vou abrir essa soma, né, em duas parcelas. E aí, R, no primeiro caso, como é perpendicular, é a distância onde está, a posição onde está a carga, menos Q, que no caso é Y, J chapéu, tá? Menos, quem é RI, a carga da direita, por exemplo, é uma distância D sobre 2I. Calculo o módulo disso e eleva a 3 meios, daqui, ó. Então vai dar exatamente Y quadrado, né? Mais D sobre 2 ao quadrado elevado a 3 meios. Mais, né? A outra carga da esquerda vai ficar a posição da carga menos Q, que de novo é Y, J chapéu. Menos, aqui, essa distância aqui é menos D sobre 2. Com menos da fórmula fica mais D sobre 2I, o mesmo denominador, perfeito? Se tem o mesmo denominador, então esse termo é simétrico a esse, eles podem ser cortados, né? A soma dá zero e sobra só os termos de Y, que vai dar o dobro, né? Duas vezes com esse 4 vai simplificar, vai dar um fator de 2 embaixo. Sobra YJ, esse denominador que é idêntico, é comum para os dois termos. E aí nós sabemos que essa distância Y aqui, ó, ela é muito menor que essa distância D sobre 2. Tá aqui, ó. Então isso vai acontecer o quê? Eu posso fatorar aqui, ó, D sobre 2 eu posso tirar dentro desse cochete. Né? Eu tiro D sobre 2 ao quadrado. Quando eu faço isso, corto o quadrado com o quadrado, né? Eu fatoro, vai ficar D sobre 2 ao cubo. D sobre 2 ao cubo, então vai ficar D sobre 2 aqui embaixo, ao quadrado. E o outro D sobre 2, que já que deu D sobre 2 ao cubo, fica aqui embaixo do Y, que está aqui no numerador. Isso aqui dá o mesmo resultado que o caso anterior, tá certo? Então fica aqui 1 mais y sobre d sobre 2 ao quadrado,
tudo isso elevado a 3 meios, né? O fator de 2 já aparece aqui, o mesmo fator de carga, Q, 2πy0 aparece, repito, tá? Essa é a força elétrica para o caso perpendicular. E aí o que eu vou fazer agora, né? Eu vou fazer uma expansão, né? Uma expansão porque eu sei que se y é muito menor que d sobre 2, então esse termo aqui é pequeno, né? Esse termo aqui é pequeno, e esse que também está no denominador, né? Y sobre d sobre 2 também é pequeno, né? Então, um valor sobre uma coisa muito grande tende a zero. Então, esse valor aqui é pequeno, tá? Tudo isso é elevado a 3.000. Então, eu vou fazer uma expansão em Taylor, né? Tanto do numerador, de toda essa expressão aqui, a parte do numerador e denominador, né? Eu vou chamar isso aqui de um y barra, e aqui também é o mesmo termo de cima, y barra ao quadrado. Tudo isso elevado a 1 mais elevado a 3 meios. Tá? Então, vou fazer a expansão dessa função aqui, né? Y barra sobre 1 mais y barra ao quadrado elevado a 3 meios. Quando você faz a expansão em Taylor, que é uma série de potências infinita, né? Se a função é bem comportada, contínua, etc., derivadas, enésimas, você vai encontrar aqui que a expansão em Taylor dessa função é y barra menos 3 sobre 2, y barra ao cubo, mais 15 sobre 8, y barra à quinta, mais assim sucessivamente os outros termos. Então, assim, né, a primeira aproximação, né, que é mais interessante, já que é uma expansão em Taylor, eu não posso pegar os infinitos termos, mas eu posso fazer uma aproximação, já que essas distâncias y aqui é um deslocamento muito pequeno comparável a essa distância. Então, basta eu pegar somente a contribuição linear dessa expansão, né? Então, se eu pegar somente o termo de contribuição linear dessa expansão, essa igualdade transforma-se numa aproximação, né? Só é uma igualdade se você pegar os infinitos termos, né? Como não é o caso, eu vou pegar só a parte linear, então isso aqui é uma aproximação linear, né? Essa função é uma aproximação linear, é o próprio y barra. E quem é y barra? Lembra que y barra é y dividido por d sobre 2. Então, quando eu pego essa expressão, no lugar de todo esse termo aqui, eu substituo y barra, que é y sobre d sobre 2, fica o fator de y no numerador, d sobre 2 com esse d sobre 2 dá d sobre 2 ao cubo. Vou simplificar com esse 2 aqui, vai dar um fator de 4 que vai para o numerador. Essa igualdade transforma-se numa aproximação e o resto eu vou repetir tudo. Quando você faz isso, você encontra uma força elétrica aproximadamente menos 4 Q grande, Q minúsculo sobre πy0 d ao cubo y na direção j chapéu. Perceba que essa força elétrica nós acabamos de encontrar com essa aproximação para o caso 1, que é o caso perpendicular, da carga menos Q se deslocando perpendicularmente à mediatriz que une essas duas cargas positivas na horizontal. Essa força do tipo restauradora, obedece à lei de Hooke, né? Lembra que a lei de Hooke, a força elástica, é menos um K vezes uma variação de deformação, que no caso é o nosso Y, né? Então, a lei de Hooke aqui, né? Esse K é a constante eletrostática, né? Eu posso chamar de todo esse termo que está entre parênteses aqui, ó. Esse K é a constante eletrostática, ele vale exatamente tudo que está aqui no parêntese, tá? E lembrando que esse K, né, a constante eletrostática, se relaciona com a frequência, né, com a velocidade angular, ou a frequência natural de oscilação, que é ω0 igual a raiz quadrada de esse K sobre a m. Ou seja, se essa carga menos Q ela tem uma massa mzinho, então o que vai acontecer é que ela vai executar um movimento harmônico aqui em torno do eixo y, próximo aqui do zero, né, para y muito pequenos, né, para variações de deslocamento y pequenas, né, comparável com essa distância d, perfeito? Então tá aqui, então a frequência você calcula como sendo a raiz quadrada desse valor dividido pela massa m, se a carga menos Q tiver uma massa m mensurável. Então nós sabemos que se a força elétrica é dada por esse valor, né, se é a única força que atua no sistema, então a solução, nós sabemos que a solução desse problema é uma solução do tipo MHS, movimento harmônico simples. Então a variável y, né, aqui, y do t, é uma função que é periódica, né, oscilante do tipo y0 cosseno de ω0t mais v0 sobre ω0 seno de ω0t. Esse ω0 é k sobre m, raiz quadrada, que é esse valor sobre m dividido pela calculada raiz quadrada. Y0 é a posição onde você vai soltar aqui a carga menos Q, né, uma posição y inicial, né,
uma condição inicial aqui para carga menos Q, e V0 é a velocidade com que você vai soltar, se você soltar, a velocidade inicial dela é zero, se você lançar, a velocidade inicial é diferente de zero, né? Você vai dividir por esse ω0 e multiplicar por um seno de ω0t, e você vai ter a solução completa do tipo MHS com contribuições de cosseno e seno para o caso 1, que é o caso perpendicular. Então, ou seja, o caso 1 temos a posição de equilíbrio estável, né? A carga menos Q, se ela tem massa mzinha, ela vai ficar subindo e descendo, obedecendo um MHS, obedecendo uma função periódica oscilatória desse tipo aqui, tá? Já o caso 2, nós vamos fazer análise semelhante ao caso 1, né? Então, a força vai ser dada por essa expressão, só que agora a carga menos Q não está numa posição Y, e sim numa posição que eu chamei de X aqui para a direita. Então, vai ficar a mesma contribuição aqui, né, que está aqui na frente. Vai obedecer R menos RI. Então, R é onde eu quero calcular onde está a posição da carga, que vai sofrer a ação da força. Então, nesse caso aqui, é XI menos essa distância da carga que gera o campo, que gera a força na carga teste, que eu chamei de menos Q, né? Então, está na posição menos D sobre 2, que nesse termo aqui, mais XI, de novo, mais aqui você troca por D sobre 2I. Dividido, você vai calcular R menos RI módulo ao cubo. Vai dar esse termo aqui, tá? X menos D, né, já que está nas mesmas direções ao quadrado, elevado a tudo isso a 3/2. Aqui na mesma direção, I com I, fica x mais D sobre 2 ao quadrado elevado a 3/2. Então, você vai pegar e simplificar essa expressão aí para o caso 2. Simplificando, você vai encontrar aí uma expressão que é exatamente essa, tá? Notando que aqui você pode simplificar, né? Aqui você pode simplificar, veja, aqui você fatora o I, fica x menos D sobre 2, aqui fica x menos D sobre 2 ao quadrado, com esse quadrado corta, fica o cubo, x menos D sobre 2 no numerador, e x menos D sobre 2 ao cubo, no denominador simplifica, vai dar x menos D sobre 2 ao quadrado embaixo, aqui também. Quando você faz isso, né, você vai encontrar aí uma expressão que é essa, tá? Menos D sobre 2 e mais D sobre 2, você pode fatorar D sobre 2 aqui. Quando você fatora, simplifica, vai dar aqui, dá 4, aqui 4, corta. E assumindo que essa distância x é muito menor que D sobre 2, né? Novamente, que nem nós fizemos para o caso 1, agora para o caso 2, esse x é muito menor que essa distância D sobre 2. Então, quando você faz isso, você vai ter que expandir inteiro essas funções, essa função e essa aqui, né? E porque x sobre D sobre 2, que aparece tanto nessa função quanto nessa, são pequenos, né? Se você divide uma quantidade, um valor x por uma quantidade que é muito maior que ela, então isso vai dar um valor pequeno, perfeito? Então, o que você vai fazer, né? Essa função é a mesma que essa, né, elevada ao quadrado, só que a diferença de sinal aqui. Então, eu vou expandir ambas inteiro, essa e essa aqui. Então, eu vou chamar de x sobre D sobre 2 de x barra, né? Foi que nem eu fiz analogamente no caso 1, que foi y sobre D sobre 2, chamei de y barra. Então, aqui eu vou chamar de x barra, né? Vai ficar 1 mais x barra para cá, eu passo esse camarada para o numerador, fica menos 2. E aqui fica x barra menos 1 elevado a menos D menos ao quadrado, né? Faço expansão inteira, uma série finita, vai dar essa expansão em cima e na de baixo. E aí eu vou ter que somar essa expressão com essa. Então, como eu não vou pegar os infinitos termos, eu vou pegar até que ordem de grandeza de expansão? Eu vou pegar até o termo linear. Termos quadráticos significa dizer que se x sobre D sobre 2 ou x barra é muito pequeno, x barra ao quadrado é menor ainda, então esse termo pode ser desprezado, né? A mesma coisa vale para o caso 1, que nós desprezamos contribuições cúbicas de ordem terceira e ordem quinta no expoente, né? Então aqui nós vamos, a mesma coisa, desprezar termos quadráticos e outros termos, né? Porque o que contribui para essa expressão aqui basicamente é o termo linear, né? Então, quando você faz, você vai somar esse termo com esse, a igualdade vai se transformar numa aproximação, porque eu não vou pegar os infinitos termos, só até a ordem linear. Quando eu somar a direita com a esquerda,
você soma esse camarada com esse, o termo linear se cancela, corta, é simétrico, fica 1 mais 1 que vai dar um fator de 2. Então o fator de 2 vai aparecer no numerador aqui. Então fica força elétrica menos esse resultado, né? Não tem mais 4, d ao quadrado, tá? E o fator de 2 em cima aí. Então se você notar tudo isso que está entre parênteses, isso é uma força do tipo F0, uma força do tipo constante, na direção I, que atua no caso exatamente da partícula aqui, da carga menos Q, né, que você desloca ela longitudinalmente na direção que une essas duas cargas Q maiúsculo, né, positiva. Então, se F0 é uma força do tipo constante e ela vale exatamente esse valor que eu coloquei aqui, né, logo, né, se essa carga menos Q, assim como no caso 1, caso 2, ela tem uma carga, ela tem uma massa mzinho e você desloca ela para a direita, então eu digo que nela vai atuar, já que esse F0, o que é? Se a massa é constante, então obedece aí a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então a aceleração você pode isolar dessa expressão aqui, fica a massa que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e você encontra uma aceleração que é exatamente esse resultado aqui. A aceleração é esse resultado dividido por m. Então é uma aceleração, todos esses fatores que estão aqui dentro do parênteses são constantes, então é uma aceleração do tipo constante. E qual é o movimento lá da cinemática que a aceleração é constante? É o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Cuja solução é essa aqui, né? X0 é a posição onde está a partícula inicialmente, né? Então, se você solta aqui a carga de menos Q dessa posição, então ela tem uma posição x0. Se você lança ela tem uma velocidade inicial. E, obviamente, quando você solta ela nesse ponto aqui, a sua velocidade vai começar a aumentar linearmente com o tempo. Então, por quê? Porque aqui as cargas de sinais opostos se atraem. E aqui também do lado esquerdo, mas isso depende da distância também. Então, como essa daqui está mais perto, a força é maior, né? Então essa carga menos Q vai ser a resultante, né? Essa da esquerda puxa ela para cá e a da direita também puxa ela para a sua região, né? Para a sua direção de direita. Puxa ela só com uma intensidade maior, porque depende da força elétrica, depende da distância. Como essa distância é menor, a força é maior. Então a resultante vai estar orientada aqui para o lado direito, né? A força sobre a carga menos Q de massa, e se ela tiver massa mzinho, vai atuar aqui para a direita, tá? Então a solução vai ser exatamente essa, né, do tipo aqui, o movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade vai aumentar linearmente com o tempo, a sua posição em função do tempo é uma equação parabólica, esse A é negativo, ou seja, a parábola tem concavidade para baixo. Para o caso 2, temos a posição de equilíbrio instável, né, porque, note, né, a gente pode recapitular aqui o caso 1, a função seno mais cosseno é uma função do tipo periódica, né? Y em função do t é uma função que a partícula uma hora está no ponto de máximo, uma hora no ponto de mínimo, passa aqui pelo ponto de equilíbrio, sobe, desce, então ela fica subindo e descendo, obedecendo aí um MHS, umas funções que são seno e cosseno ou combinações. Já no caso 2, que é x em função do t, você vai ter uma parábola com cavidade para baixo, e aí qualquer deslocamento que você faça para a direita ou para a esquerda, essa carga menos Q, ela não volta para a sua posição, por exemplo, aqui no ponto do vértice, né? Y do vértice e X do vértice. Ela não volta para esse ponto aqui, né? Ela é um ponto de não retorno, então é uma posição de equilíbrio instável, diferente do caso aqui, que você tem ponto de máximo e de mínimo e ponto de equilíbrio. Então, a partícula fica oscilando, né, nesses pontos, diferente daqui que só tem um ponto de máximo, tá? Se você desloca ela para a direita ou para a esquerda, em relação a esse ponto do vértice aqui, ela não volta mais para esse lugar, né? Ok? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!